A rivalidade Grenal é uma faca de dois gumes e os fracassos do Inter são a prova cabal dessa teoria. Começando mais um conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição do vídeo, é só clicar ali. Olha só, gente, primeiro eu tava meio sumido aí, viajando, tava no interior de São Paulo a trabalho. Inclusive, só um parênteses aqui, né? Lamentando, inclusive, a minha ausência num evento que eu gostaria de ter ido, que o CEO da Libra se encontrou com conselheiros do Grêmio, acho que ontem, quinta-feira, na Arena, e eu tava ainda em viagem, tava ainda, né, fora de Porto Alegre, e não consegui comparecer. Pouco antes da Páscoa, eu tinha ido naquela semana para o Uruguai e perdi uma reunião do Conselho Deliberativo das Finanças ali. Foi a primeira reunião que eu perdi como conselheiro. Aí logo em seguida eu viajo de novo e perco um outro evento. Então eu tô meio por fora aí dessas questões. Essa da Libra especificamente eu gostaria muito de ter ido. Se bem que eu não sei se eu ia conseguir ir também, né? Porque era às 18 horas. Às vezes tem umas coisas que eu acho até esses horários na minha cabeça são até meio elitistas, né? Tipo assim, não é pro trabalhador brasileiro estar às 18 horas na arena, isso aí é pro cara que tá com a vida ganha, né? Ou o cara que é dono dos negócios e enfim, né? Mas também não vou ficar reclamando sem saber do contexto, de repente era como dava para encaixar, entre fazer às 18 e não fazer, é melhor fazer às 18, então tem um monte de contexto e não tô propriamente reclamando, mas eu tô lamentando, né, a minha ausência e vou correr atrás aí de tudo que eu não consegui acompanhar para me inteirar o mais breve possível. Mas o vídeo aqui não se trata disso, isso é só uma mini prestação de contas aí da minha ausência, sobretudo no canal. O vídeo aqui trata um pouco de um episódio que ocorreu enquanto eu estava lá no interior de São Paulo, mas obviamente estava atento aos acontecimentos da aldeia e vi que o nosso co-irmão protagonizou mais um fiasquinho FIFA, né? Um fiasquinho Comebol, talvez seja o melhor nome, empatando em casa contra o glorioso Real, nem sei falar, Tomaiapo, toma lá da cá. Real Tambico, né? Como é o time do iogurte? Não sei nem falar o nome dos caras, mas brincadeiras à parte, quando a gente fala, eu falei muito lá em 2010 que o Inter perdeu para o Mazembe, um time semi-amador e tal. É claro que tem um pouco da carga do exagero, do humor, né? O exagero é um recurso do humor e tal. Mas, gente, quando a gente fala que o Real Tomaiapo é semi-profissional ou semi-amador, é a mesma coisa, né? Só muda o ponto de vista. É meio que verdade, assim. Não é um time que, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei brevemente ali, é um time meio varziano para os padrões bolivianos. E se tu pegar o melhor time da Bolívia, o time que é o top boliviano, é um time fraco, né? Os times bolivianos geralmente têm só altitude a seu favor, alguns deles, né? Então, o futebol na Bolívia é uma coisa um pouco deixada de lado, digamos assim. E o Inter conseguiu a façanha de não fazer nenhum gol em 90 minutos contra esse time. Cara, se a gente pegasse um Inter naqueles anos mais de nhaca do Inter, assim, um timezinho do Inter mais ruim de negócio, já seria fiasco, já seria vexame, porque, cara, é um oceano de distância entre os dois clubes em qualquer aspecto que a gente compare. Mas quando tu pega o Inter nesse ano, que pintaram o Real Madrid dos Pampas e vamos ganhar tudo e não sei o que, é ainda mais é ainda mais impactante, né? Uma Copa Sul-Americana que é prêmio de consolação, que é meio castigo estar jogando essa competição, mas que daí tu pensa, tá, mas já que vai jogar, que ganhe, né? Quando o teu time tá na Sul-Americana, o pensamento é esse. E aí o Inter, com essa máquina aí, com esse Real Madrid dos Pampas todo, deve ter pensado, beleza, não é grande coisa ganhar isso, mas vamos atropelar todos os times e ganhar. E os caras não conseguem atropelar o Real Tomaiapo. É muito impactante, cara.
Só que o Grêmio, no dia anterior, tinha vindo, e ali eu estava em Porto Alegre ainda, fui ao estádio, inclusive, ver de perto o Grêmio protagonizar também um fiasco na sua arena. Um fiasco menor, né? Um time chileno, mais estruturado, mas foi uma derrota, né? É a segunda vez que o Huachipato vai na arena do Grêmio e ganha as duas. E obviamente o gremista estava com a cabeça inchada, estava reclamando da direção, dos jogadores, do Renato, do Lucas Von, do Papa, né? E esse clima, se não é exagerado, se não passa, se não cruza a linha da terra arrasada, eu acho positivo até, né? Tipo, ajuda a crescer. Só que, e aí eu já entro no ponto central dessa análise aqui do vídeo, né? É, tem que ter esse equilíbrio, porque o cobrar, o fiscalizar, o estar em cima ajuda a evoluir. E a rivalidade Grenal, ela contribui muito para isso, né? Eu acho que os dois clubes crescem muito para tentar superar o outro. Eu sempre digo, o Grêmio anunciou que ia fazer arena, o Inter correu para reformar o Beira-Rio. Né? A própria Libertadores do Inter de 2006, eu lembro de estar assistindo desolado, e ao final do jogo, nas entrevistas ali de campo ainda, uns 10 colorados, né, jogadores, dirigentes, sei lá, acho que mais jogadores até, foram entrevistados. Dos 10, uns 6 ou 7 mencionaram o Grêmio direta ou indiretamente. Ou falaram a palavra Grêmio, ou falaram, um título muito importante, porque a gente sabe que o rival já tinha e o Inter nunca teve, não sei o quê. Então, e óbvio que não precisa falar isso, tá implícito, né, que o Grêmio já ser bicampeão da América lá em 2006 e o Inter não ter ganho nada internacionalmente falando, era uma motivação muito grande do clube, da torcida, né, de todo aquele ambiente que se criou, assim. Então isso é positivo, cara. Vai melhorando os estádios, vai indo atrás de título que o outro já tem e não sei o quê. Só que quando cruza uma linha, às vezes fica meio doentio, às vezes fica meio... A granalização, ela é prejudicial, os dois começam a se apequenar em algumas coisas. E um dos aspectos que eu considero prejudicial é talvez essa história de nivelar por baixo. Nivelar por baixo. O Grêmio nadou de braçada aí nos últimos anos, né? O Grêmio há 7 anos é campeão gaúcho, e ganhando Grenais e ganhando até tipo, de outros times, né? Porque o Inter nem chegou na final, então a coisa foi mais grave ainda. O Inter conseguiu patinar num nível poucas vezes visto. Eu não sei se tem quantas vezes na história um time da dupla Grenal ficou 3 anos sem chegar numa final, mas isso aí é raro, é quase tão raro quanto o Hepta, talvez. E isso é delicioso, porque a gente dá risada, o Melgar, o não sei quem, o Globo, o América Mineiro, o Tomayapo. Só que, cara, neste caso específico do Tomayapo, foi emblemático, porque a gente tava armado contra o Grêmio, não armado no sentido bélico, mas armado no sentido de, tipo assim, de tentar entender os problemas. O que está acontecendo, cara? O Renato poupou onde não devia, os jogadores subestimaram o adversário, entraram de salto alto, o elenco, que foi o meu maior ponto naquele vídeo, né? O elenco realmente é de uma fragilidade que, tipo, a gente teve que jogar com o Diego Costa se arrastando em campo de cansaço, porque não tem outro meia no lugar do Cristaldo, a zaga e não sei o quê. A gente começou a apontar as questões do Grêmio que, na minha opinião, estavam ainda dentro de um cenário positivo, de crítica positiva, de fiscalização, de evolução, de visar o crescimento do clube, da instituição, do time mesmo, né? E, cara, quando o Inter não consegue ganhar do Real Tomayapo, isso tudo se desarma, assim, se desaba, né? A gente suaviza as nossas críticas ao Grêmio, a gente se contenta com menos a partir do momento que o Inter está muito mal. Porque se eu perder pro Juventude, tudo bem, o Inter perdeu pro Melgar, sabe? Se eu ficar em terceiro no Brasileirão, tá tudo bem, o Inter ficou em 12º, né? Então, isso nivela por baixo, e isso é um perigo, cara, é um perigo. E eu sempre digo uma coisa, né? As 2 grandes décadas do Inter, no século passado, principalmente, sem dúvidas foram a década de 40 e 70, né? São as décadas em que o Inter abre mais Grenais de vantagem, mais gauchões. Inclusive, diga-se de passagem, mais Grenais de vantagem
tem um extrato disso que é tipo assim, a maioria é amistoso ou citadino, né? Aí quando tem Brasileirão, Libertadores, não sei o que, aí já muda um pouco de figura, né? O Grêmio já começa a ter vantagem nos grenais que valem mais. Mas fecha parênteses. Mas são as duas grandes décadas, a de 70 a gente até tem um pouquinho mais de conhecimento, assim, né? De registros e tal. Mas a de 40 ela é a década do famoso rolo compressor. Diz que os mais antigos, os colorados, dizem que, nossa, nem se compara com 70. 40 que era bom mesmo, que era um absurdo. Mas, cara, o que tu jogava em 40? O que tu jogava? Com quem tu jogava em 40? Tu jogava Libertadores contra o Boca, tu ia pro Mundial de Clubes? Não. Eu acho que tu não jogava, mal e mal tu não jogava nem com o Palmeiras, com... Então, assim, o rolo compressor nada mais é, ou pode nada mais ser do que um bom time do Inter numa época em que o Grêmio estava varziano. Porque a grande referência era o Grêmio. E o Inter, de fato, patrolava o Grêmio naquela década. Mas e se o Grêmio tivesse numa década horrorosa? Né? Só que hoje em dia, não é mais aquela província da década de 40. Hoje em dia, cara, a gente pode ficar 8 anos dando risadas do Inter e vai tomar 5 do Flamengo e vai ser rebaixado, mesmo mandando no estado, né? E aí nós estamos na segunda divisão, e a gente vai pro Beira-Rio e faz 3-0 nos caras. Nós estando numa segunda divisão com um time meia boca subindo sem grandes tranquilidades, né? Teve que trocar de técnico no meio do caminho. O Renato teve que vir lá no finalzinho, porque o Roger não tava tão assim, né? Porque o elenco não era tão equilibrado, tão bom, e etc. Esse time tocou 3-0 em pleno Beira-Rio, cara. E aí a nossa régua vai lá para baixo, porque a gente fica feliz, a gente tá ganhando do Inter. E isso é uma faca de dois gumes, porque a rivalidade, né? Porque acho que te faz crescer até um ponto, mas te faz se acomodar até outro ponto, né? E esses fiascos do Inter, especificamente, também tem esses dois lados, porque por um lado é uma delícia. Por um lado eu vou torcer para acontecer isso sempre, e mais, e mais. Mas por outro lado, quando acontece, talvez enfraqueça um pouco o Grêmio, né? Indiretamente, né? Na cobrança da torcida, talvez na própria diretoria, cara. Talvez inconscientemente, até não estou dizendo que deliberadamente a diretoria fale: o Inter não ganhou do Tomayapo, então eu acho que eu vou cancelar esse zagueiro que eu ia contratar agora na próxima janela. Não estou dizendo, não é assim, não é assim, mas é um sentimento de que tá tudo bem, sabe? Generalizado, que também respinga na diretoria muitas vezes e que, cara, faz a roda girar de uma forma mais serena. E quando tu tá muito sereno, né? Como é que é? Mares tranquilos nunca fizeram bons marinheiros, né? Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente precisa de um pouco mais de ser instigado, assim. E quando o nosso rival não consegue fazer isso, nem quando eles contratam o Real Madrid dos Pampas, aí eu acho que a gente corre o risco de, às vezes, ficar ali com o JP Galvão, com não sei quem, entende? E é óbvio que as coisas não são necessariamente interligadas. A gente pode tentar quebrar esse cordão umbilical da rivalidade Grenal. A gente pode ver um Inter agonizando lá contra o Real Tomayapo e a gente pode montar um cano de time e ganhar a Libertadores, o Mundial e o Brasileirão e atropelar o Palmeiras e o Flamengo e deixa o Inter lá com as migalhas deles. Né? Não está diretamente ligado, mas acaba se conectando de uma forma muito forte aqui na aldeia. Né? Que se o Grêmio conseguir, a diretoria, sobretudo, se desvencilhar disso e focar nas necessidades do clube, independentemente de estar ganhando gauchão e de o Inter estar fazendo mais um fiasquinho aqui ou acolá, cara, eu acho que esse é o caminho, né, que a gente tem que tentar botar na pauta aí para evoluir. Porque se for depender do Inter para nos botar um bafo na nuca e fazer a gente correr mais rápido, nós vamos continuar trotando na evolução do time. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.